Oi meu chapa e sejam bem-vindos à review do High Grade Destiny Gundam. Ou talvez se você quiser chamar de Destiny Gundam Revive, também vai. Porque eu não entendo ainda esse negócio de Revive e aquele Gunpla Evolution Project, tipo, não tem nada falando dos dois aqui. Mas é basicamente que isso aqui é um revive do Destiny Gundam. E ele foi lançado em 2019. E o preço base, pelo menos no site japonês, é R$90. E você provavelmente vai acabar pagando mais na AliExpress, mas esse é o preço base dele. Então vamos ver o que ele tem aqui na caixa. Bora dar uma olhada no manual. Não é manual! É manual! Primeiro de tudo, é um manual bem normal de high grade, tipo, com a imagem aqui na frente, com o fundo. E algumas imagens daqui são coloridas, mas a maior parte vai acabar sendo aquele cinza padrão de manual. Aqui atrás você vai ter uma informação de algumas das armas, né? O canhão, a espadinha dele, o bumerangue que ele tem, um monte de coisa. E vai, provavelmente, é um manual, né? E aqui tem o guia de cores. Primeiro de tudo, na questão dos adesivos, a gente tem só isso. Umas partes aqui amarelas para o escudo, essas partes vermelhas para as armas, e daí os olhos e a câmera. Já as teias, para começar, a gente tem a letra A, que é a multicolorida que tem aqui. Que tem aqui as partes azuis, que é um azul... Eu acho um azul muito bom isso daqui. Eu não sei se eu vou pintar esse azul de alguma outra cor ou alguma coisa. Mas eu com certeza vou acabar pintando esse azul mais escuro aqui, que é mais um lilás. Sei lá, eu só não acho que fica muito bom, sabe? Tem umas partes amarelas e aqui tem as partes transparentes, que são para as armas. Aqui a Vifin dele eu vou precisar deixar ela mais afiada, porque tem... Não sei se dá pra ver bem, mas tem aquele plástico extra no fim delas para não ser muito pontudo. Aqui a gente tem duas teias bem parecidas, que essa aqui é a E. Eu não vou em ordem alfabética, porque eu vou na ordem que eu abri as teias, tá? Que essa aqui é a E2, essa aqui é a E1. Que basicamente isso aqui é uma cópia de alguma das peças para conseguir ter peça suficiente para os dois lados. Mas aqui são peças, como dá pra ver, né? Todas vermelhas. E tem alguns detalhes bem interessantes. Não sei se eu vou pintar realmente alguns desses detalhes, mas até agora eu tô gostando do que eu tô vendo. Que a sola do pé parece que tem um potencial muito bom aqui de detalhamento. Tem também as polycaps, que são as mesmas de todo outro high grade, basicamente. Só que eu não sei quantas disso aqui vão ser usadas na construção, porque eu lembro que esse high grade, pelo menos, os polycaps são usados bem... Como posso dizer? Bem poucamente, ou alguma coisa assim. E aqui é uma coisa que o pessoal tava animado para esse kit, que ele tem os efeitos aqui para as asas, que pelo que eu lembro na série Seed Destiny, as asas dele acabam tendo um efeito de quando ele fica... Parece que ele ficou cego no meio do nada. Que é basicamente aquele modo de armadura de plot que ele tem. Mas o efeito aqui eu acho legal, mesmo que seja meio frouxo a execução. E também tem aqui um efeito para uma das armas dele. Isso aqui tá muito bem esculpido. Dá uma olhada na quantidade de detalhe que tem isso daqui. E aqui embaixo também tem os efeitos para os bumerangues. Tem também esse runner verde, que é as partes aqui da bazuquinha dele. Tem umas partes aqui que são para os olhos. Então, provavelmente, se você não for pintar esse kit, você pode só fazer um panel line aqui e o olho ainda vai ficar verde. Aquele era o D2, o verde, esse aqui é o D1, que são as partes pretas do kit. Tem aqui em cima alguns detalhes extras. Tem muita coisa aqui que dá pra detalhar, sabe? Mas
Eu provavelmente vou acabar detalhando quase tudo, né? Tem também aqui as partes de sustentação, que são as partes cinzas. De novo, tem um detalhe esculpido aqui. Muita coisa bem feita. E só agora que eu fui perceber que isso aqui é uma repetição dessa teia. Então... Burro! 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 Vamos olhar essa teia aqui, maior zona. Tem aqui uns pedaços pro rifle. Tem aqui as mãos dele, ele vai ter mãos alternativas. Que parece que vai ser uma mão para segurar as armas e a mão mais ou menos aberta para os efeitos especiais. E partes de sustentação em geral para o Mobile Suit. E para terminar tem aqui o B1 e o B2, que são todas as partes brancas do kit. Que, como dá pra ver, são também partes bem esculpidas, acho que dá pra ver aqui na luz, né? O meu, eu fiquei com um pouquinho de flashing aqui em alguma das peças, mas não parece que nada entrou na peça em si. Aqui a gente tem mais parte para a arminha dele. Coisas da cabeça, pernas e escudo. E é claro, os bumerangues. Então eu tô bem animado para começar a construção desse cara. Eu vou pintar ele, eu vou fazer umas modificações de pintura, né? Fazer uns dry brushing, pintura extra, provavelmente vou pintar os olhos. Então, vamos nessa. Fique de pé. Então aqui tá ele completo, pintado e envernizado. Foi bem divertido de montar ele, uma construção bem básica, mas bem divertido de se fazer. Tem várias partes aqui, por exemplo, o tronco, que eu acho que foi muito bem planejado na parte da Bandai. E basicamente não tenho muito o que reclamar da construção dele. E em questão das proporções, eu realmente gosto das proporções desse cara. Os pés dele são um pouco menores, as saias aqui são um pouco maiores e os ombros são na proporção certa. Não muito grandes, não muito pequenos. Porque se você viu a minha review do Real Grade do Wing Gundam, que eu vou deixar aí na descrição se você quiser dar uma assistida, ele tinha uns ombros que eu achei um pouco grandes. Mas esse cara realmente não tem esse problema. E eu pintei ele um pouco. Eu não fiz tanta pintura quanto eu imaginei que eu ia fazer, mas basicamente os olhos dele, algumas partes no corpo eu pintei de cores metálicas e eu fiz um dry brush em geral. Eu vou mostrar mais nas armas e eu vou falar das armas um pouco mais tarde agora. Mas uma coisa que eu quero mencionar é que ele é bem sólido. Assim, não tem nenhuma parte aqui que tá mole. Tirando essa porra. Os bumerangues no meu tem uma tendência de sair muito fácil. Então, se você vai pegar um, fique atento, basicamente. Mas agora vamos falar um pouquinho dos acessórios e vamos voltar pra figura depois. Ele vem com duas mãos extras, tirando a que estava lá no começo. Essas são mãos abertas para a palma fioquina. E tem um efeito para essa mão, que é isso aqui. Que aparentemente era para ser um raio que sai da mão dele, que ele acaba destruindo algumas coisas com. O único problema que eu tenho com isso é que não tem a parte amarela aqui atrás. Tipo, não tem extras para essa mão. Você tem que pegar da outra mão para ficar na mão dele. E ele fica assim, com essas mãos equipadas, basicamente. Agora para as armas à distância, ele tem um rifle, que é um rifle normal de Gundam, sabe? Essa parte vai para os lados, essa parte aqui também, essa parte vai na mão dele. Que felizmente ele não tem problema segurando. E, é claro, pode ir na bunda dele, se as asas cooperarem aí. Pode ir na bunda dele. E também tem, é claro, o canhão lá das costas. Eu dei uma pintada aqui também com um pouquinho de vermelho, esse cinza aqui na frente. E isso aqui basicamente se estende e você tem que colapsar ele em si mesmo.
Porque tem uma junta aqui no meio que, não sei se dá pra ver, mas você colapsa e estende ela. Essa parte que se move. Essa é a parte que fica na mão dele. Eu vou mostrar mais tarde, quando eu vou mostrar ali a espada depois. Mas isso aqui basicamente vai nas costas dele. Essa espadinha aqui que eu tava falando, que é uma espada comum, sabe? Essa parte que se estende. E tem duas guardas aqui que elas se abrem assim. E daí você coloca esse efeito na lâmina em si. E de todos os efeitos desse cara, eu acho que esse é o mais fraco, já que é o único que não tem detalhe esculpido nele. E ele vai na mão aqui embaixo e ele tem um pouquinho de problema segurando, pra falar a verdade. Que basicamente a mão dele é meio quadrado, buraco, e isso aqui é uma parte redonda, então às vezes ela fica meio deslizando, sim. E pode ser meio chato isso, mas né, tá aí. E aqui nas costas ele tem essas partes aqui pretas, que as armas simplesmente deslizam para dentro delas. Assim. E elas ficam ali sem problemas. E é claro, também tem os bumerangues, que eles têm o próprio efeitinho. Sim. Eu realmente não sei a praticidade disso, mas né, tá aí. Ele vem com dois escudos diferentes. Tem esse escudo aqui que é um raio, basicamente. Que o jeito que ele funciona é aqui na mão, você tem que tirar a parte amarela. Colocar o escudo ali. E fechar aqui com a parte amarela. Que vai ficar assim. Que acho que é uma coisa anti-raio de arminha, sabe? Mas, né, eu não sei muito, sabe, se funciona. E também tem um escudo normal, sabe? Pra ataque de arma em si. Ele estende aqui no meio, assim, pra essa parte vermelha. Tem alguns detalhes aqui que eu pintei, como essas partezinhas aqui amarelas. E um panel line e dry brush em geral. E dessa vez vai no braço em si, mas tem que tomar cuidado que se você pintou o seu, isso aqui pode ficar meio apertado. Então toma muito cuidado. E é claro que não tem como não comentar sobre essas coisas. São muito gigantes. Essa aqui são a armadura de plot dele do desenho. Desenho não, né? Anime. Idiota. Mas é isso, né? É um plástico transparente, até que resistente. E todas as partes aqui são esculpidas. Tipo, tem muito até esculpido aqui. Eu mencionei isso na parte inicial, mas é algo que realmente me deixa impressionado. Com tudo isso daqui. E o jeito que elas funcionam é assim. Você levanta aqui até o topo. E aqui, se você for ver, essas partes têm ganchos. Esses aqui pra cima e esses aqui pra baixo. O que você tem que fazer é conciliar esses ganchos. Enquanto você concilia os buraquinhos ali. E ele tem encaixes em cima e embaixo. Que vão em alguns buracos que ele tem por ali. E esse é o efeito completo de tudo isso. Eu acho isso meio exagerado, pra falar a verdade. Mesmo sendo bem legal. Mas é exagerado, é algo bem cartunesco mesmo. Mas se você tiver o lugar na prateleira pra pôr essa figura assim, é uma maneira que eu recomendo de pôr ele em display. Mas né, é isso para acessórios. Então vamos falar de articulação. A cabeça, ela não vai muito para cima, mas ela também não vai muito para baixo. E a rotação é um pouco limitada por conta do colar. Mas a cabeça em si é bem esculpida. Eu queria que as lágrimas fossem um pouco mais esculpidas ali, não só uma linha indo para baixo. Mas é um high grade, né? Eu não sei o que eu esperava. Já o tronco é onde a maior parte da mágica dessa figura acontece. Que ele é bem mal esculpido, tipo, não tem muito detalhe aqui, mas é o que se esperar, como eu falei. Mas ele tem uma rotação. Alguns vão falar que isso é limitado, mas pra mim é aonde a minha cintura normalmente vai, então eu tô ok com isso. Já que ele tem uma articulação da cintura para frente assim, e ele segura ainda por cima, então o peso aqui das costas não afeta essa articulação. Ele também pode ir para trás, só que é na ball joint daqui mesmo. E tem um pouquinho aqui para os lados. Já os braços, eles têm uma junta a mais aqui, para tudo aqui para frente. E também deixa o braço ir um pouco mais para fora.
Ele tem uma rotação aqui em cima e aqui embaixo. E tem o cotovelo, que vai até 180 graus. Com as mãos em uma ball joint, mesmo as minhas estando meio moles, pra falar a verdade. Já as pernas aqui, elas são boas, mas eu acho que a parte de baixo dele não combina muito com a parte de cima. Porque assim, a parte de cima é cheia de azul e aqui tem quase nada de azul. Realmente não encaixa muito bem as duas partes. É como se um time fizesse a parte de cima e o outro fez a parte de baixo. Entende? A articulação aqui também é boa. A perna vai pra frente, tanto. Não vai muito pra trás, por conta da bunda, não ser articulado. Vai para fora, até o normal que era pra ser. Tem uma rotação aqui. Tem o joelho, que vai 180 graus. E o pé não vai pra cima, mas vai bem pra baixo. Tem uma angulação no pé. E o pé também em si pode ir pra baixo. E aliás, eu esqueci de mencionar, mas eu pintei a sola do pé aqui, só pra deixar um pouco mais de detalhe. E uma coisa que eu não vejo ninguém falando é que aqui tem um sistema de deslize. Assim, dá pra você puxar aqui as pernas um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Mas é bem sutil. Nem dá pra notar a maior parte das vezes que tá assim. Mas eu não sei por que eles tentaram fazer isso. É literalmente um deslizador que vai pra baixo. E por último aqui as costas. Aqui rotaciona um pouco. A asa vai um pouco para trás, que é algo que eu aprecio, já que deixa ele um pouco mais dinâmico. Tem uma junta aqui dentro que vai para cima e para baixo, além dessas aqui para aquela conversão. E essas duas peças aqui, elas têm duas ball joints. Na verdade é uma ball joint e uma rotação, que dá para você manipular para ir ali para baixo, como ele normalmente faz. E essa parte vai para cima e para baixo, mas o meu é meio mole. Então a articulação desse cara é excelente por mim. Boa parte das partes móveis podem ficar mole com o tempo, principalmente por algumas juntas serem plástico em plástico e ele não usar muitos polycaps. Que eu tenho medo dele ficar mole no futuro, mas pra mim também é fácil de consertar, sabe? Mas bem, agora comparações de tamanho. Aqui tá ele com o Real Grade do Double O Riser. Como dá pra ver, eles são quase do mesmo tamanho. E também o Real Grade do Wing Gundam, que eu acabei de mencionar, que eu acho que isso aqui tá meio extremo de tamanho. Eu acho as ombreiras desse cara um pouco mais proporcionais com o corpo do que esse cara. Mas eu acho que é isso. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Não esqueçam de olhar aí as descrições para nossas redes sociais. A gente tem um Twitter, a gente tem um Facebook, a gente tem nosso site, planetagundam.com. E se quiser, entre em nosso Discord. A gente faz umas merda. E é aquele negócio básico, sabe? Se inscreve no canal, se dá uma curtida aí se você gostou. Um grande abraço e tenha um bom dia.